finalmente, em quem você acredita? Muitas pessoas falam assim, não, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas tudo que sente recorre aos médicos. Aliás, tudo que os médicos falam, ela obedece. Mas o que Deus fala, ela não obedece. Essa é a verdade. Isso é a resposta porque eu provo para todos, que muitos não acreditam e não confiam em Deus. Aparentemente, de palavras, eles acreditam, mas a atitude delas é que elas confiam mais em Deus, mais nos homens do que em Deus. Ela vai no médico, o médico descobre um tumor, um caroço, um mioma, um cisto. O médico passou a consulta para ela, uns exames. Ela pensa logo, vou vender meu carro, vou vender minha casa, vou fechar minha conta bancária, porque eu preciso me tratar. Por que ela tomou essa decisão tão rápida, tão de repente? Porque ela acreditou na palavra do médico. Quando a pessoa acredita em alguém, ela dá credibilidade em quem ela acredita. A pessoa ela só dá ouvido a quem ela acredita, ou não é? Ela só dá crédito a quem ela acredita. Concorda comigo? Essa é a verdade. A pessoa diz assim, não, mas eu vou vender minha casa, eu vou vender meu carro. Ah, mas eu não tenho, então eu vou fazer um empréstimo. Porque o médico disse que ela está com mioma, um cisto no ovário, um caroço no seio, ela está com câncer. Escute bem o que eu vou falar. E muitas das vezes ela nem está. Tem muitas coisas, irmão, que eu concordo, mas tem muitas coisas que os médicos até aumentam. E ela acredita. O médico fala para ela assim, tal dia você tem que estar no consultório. Ela madruga, ela às vezes nem espera o dia amanhecer, nem dorme, né, com medo de perder o horário. Porque ela acredita, porque ela confia na palavra dos médicos. Essa é a diferença, porque eu provo que muitos acreditam mais nos homens do que em Deus. O advogado diz assim, ó, sua causa só vai ser ganha se você fazer assim. Ah não, quanto vai ficar essa causa tal? 10%, 30% eu acho, né? Não sei quantos por cento é que vai para o advogado. Ela não pensa duas vezes, porque ela acredita. Quando você acredita em alguém, você dá ouvido em quem você acredita. Se você está conversando e alguém te corta no meio da conversa, é porque aquilo que você está falando para ela não existe. Ela não acredita. Às vezes até existe. Mas ela não dá ouvido porque ela não acredita em você. A verdade é essa. O médico fala assim, ó, você tem que estar tal hora, tal dia. Ela nem dorme de noite. O médico passa uma receita para ela, um remédio para ela tomar. Ela anota no papel os horários, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Às vezes bota até um despertadorzinho para despertar, para não perder o horário. Porque ela acredita na palavra do homem. Aí Deus fala, eis que eu pego pela mão direita, te sustento. Jesus diz, se crer, verás a glória de Deus. Se crer, fará que esse monte passe daqui para acolá. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a filha de Jário. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus purificou leproso. Libertou aleijado, mudo, surdo, etc. Ah, mas isso foi no passado. Muitos falam, né? Você fala isso. Isso foi no passado. Acredito que o médico pode fazer um implante de coração, de rins. Mas não acredito que o autor que fez o homem do pó pode restaurar a vida dela. Olha o que Deus diz aqui no livro de Amós. Amós capítulo 3, versículo 7. Diz assim. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma
sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui não está dizendo que Deus não fará nada sem antes revelar. Aqui não diz que Deus não fará nada sem antes revelar ao juiz, ao promotor, ao advogado, ao presidente, ao governador, ao senador, ao prefeito, ao deputado, ao vereador, ao ministro, ao advogado, ao juiz, ao cirurgião, ao dentista. É ou não é? Ao psicólogo, ao psicanalista, ao patrão, ao presidente da República. Não é isso que está dizendo. A Bíblia diz que certamente o Senhor não fará nada, coisa alguma, sem antes primeiro revelar o seu segredo ao seu servo, os profetas. Então preste atenção. Você só dá ouvido a quem? A quem você dá credibilidade. Você só dá ouvido a quem você confia. Você vende seu carro, sua casa, seus bens para investir na saúde, porque o médico disse que você está doente. Deus diz assim, olha, o dízimo roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, a gente quer te roubamos no dízimo nas ofertas. Ah, mas o dízimo foi para a tribo de Levi. Hoje nós temos a tribo de Judá. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ah, não, isso é coisa do passado, o pastor já bem roubar, o missionário charlatão. Ah, o missionário só já vem falar de dinheiro. Não, irmão. A gente está falando da palavra de Deus. Se eu aumentasse ou diminuísse, você poderia me chamar de charlatão. Então aí está a prova que você confia mais nos homens do que em Deus. Fica aqui essa mensagem. Então a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas, os profetas. Essa é a verdade. Às vezes você quer que Deus resolva seus problemas se você colocou eles nas mãos dos médicos, do promotor, do juiz, do advogado, do patrão ou da sociedade. Se você colocou algo para mim na minha mão, uma responsabilidade, porque você confia e acredita em mim. Se você colocou a sua situação na mão dos homens, dos médicos, dos advogados, eles resolvam. Porque você colocou na mão deles, porque você confia neles. Por que não colocou nas mãos de Deus? Não é colocar, está na mão de Deus, não é isso não. É colocar e agir como a palavra de Deus diz. Por quê? Muitas pessoas chamam até o pastor de charlatão quando prega a palavra de Deus. Porque no fundo, muitos de vocês não acreditam na palavra de Deus por intermédio do missionário, mas acredita na palavra dos homens, que às vezes manda você fazer um exame, você gasta tudo o que tem, você perde seu dinheiro, seus bens e ainda mais a resposta que você tem do médico ou de alguém. Seu caso não tem jeito. Você tem tantos dias, tantos meses, tantos anos de vida. Fica aqui essa mensagem. Medite. Fique na paz. Por isso que eu digo que a palavra de Deus é uma revelação, é uma visão, é uma profecia. Deus abençoe todos.